Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu estava me preparando aqui para editar um vídeo, né, sobre o Alan dos Santos. Ele fez uma grave denúncia aí, né, bem audaciosa da parte dele. O Alan dos Santos é um blogueiro bolsonarista e fez uma acusação sobre a existência de maletas de escuta, né, por parte da conspiração comunista universal. E por conta disso ele agora é vítima de uma perseguição internacional e teve que fugir do país. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. É só um vídeo continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre fake news e profissionais da mentira. Eu ia usar o Alan dos Santos como um exemplo de um profissional da mentira, né? Um faker profissional. E, cara, aí eu parei também aqui para ver uma notícia, né, bem, sei lá, não sei se constrangedora ou engraçada ou bizarra, como é do Brasil, ainda mais agora em 2020, né, de um prefeito, né, prefeito de Itajaí, que disse que tem uma nova alternativa de tratamento para combater o Covid-19. Ele está convidando a população a servir de cobaia, imagino eu, para um tratamento alternativo de injetar ozônio nas pessoas. E não bastasse a cloroquina, ivermectina, até enxofre, já teve gente falando aí que podia curar, né? Vai saber com quem ela pegou esse tipo de informação. Né? E agora vem um prefeito, né? E você deve imaginar a linha ideológica dele, que disse que dá para usar ozônio, injetar ozônio nas pessoas para tratar, né, contra o coronavírus. Engraçado, né? É o recurso para injetar ozônio nas pessoas. Seria através de uma sonda retal. Além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima. Ou seja, né, a ideia dele é introduzir uma espécie de tubo no rabo das pessoas e injetar ozônio diretamente dentro delas. Esse pessoal da direita é meio bizarro, cara. Meio não, é totalmente louco, mano, esse pessoal aí, cara. Eu não sei, eu tava até discutindo com um camarada meu sobre isso aqui, né? Ele ficou brincando, vocês da esquerda tem que tomar tubaína, e a gente toma cloroquina. Já que ele não gosta da tubaína como tratamento, né? Ele fica debochando da tubaína, eu sugeri a ele, né, que além da cloroquina, para dar um reforço maior, ele injetar ozônio. Não é disso o vídeo, puta que eu tô falando isso, tô estragando um outro vídeo que eu vou fazer, cara. Vocês devem ter acompanhado, que eu acho que a imagem do dia, a cena do dia, pelo menos de hoje, né, foram as imagens da explosão que ocorreu lá em Beirute, no Líbano. Vocês viram essas imagens aí? Passaram nos principais noticiários, portais de notícia pela internet. É um negócio impressionante, cara. Olha as imagens aí que eu selecionei pra vocês. عندنا حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عطرة يا عطرة البناية يا عطرة انفجار نووي.
good. I'm Como eu disse, né, são impressionantes essas imagens aí, né? Algumas com áudio, né, porque foi gravado ali, né? E dá a impressão de que pelas imagens que a gente acompanhou, né, os flagrantes que foram estão sendo ainda divulgados pela internet, já existia, né, uma explosão inicial, né, onde surgiu uma fumaça, chamou a atenção das pessoas e elas passaram a filmar com seus celulares, né, o que estava acontecendo ali. E de repente, como você acompanhou nas imagens, vem uma grande, uma fortíssima explosão. E a gente pôde acompanhar, né, a coluna de fumaça, que lembrou muito aquele cogumelo atômico, né, das imagens tradicionais das explosões em Hiroshima, Nagasaki. Né? E é muito, sabe, impactante a cena, né, cara? Porque você pode acompanhar o deslocamento de ar absurdo, que é isso que causa a maior parte da onda de destruição, que é a onda de choque que vem na sequência. Então o deslocamento de ar é algo assim que é difícil. Nos dias de hoje, a gente acompanhar algo desse porte, poder presenciar, né, ainda que através de imagens, né, algo assim tão impressionante, cara. Né? Ainda mais em uma zona urbana, como é o caso ali do local. Era uma zona portuária, né, próxima a umas zonas residenciais de pessoas que trabalham ali na região, e parece que é um depósito ou algo assim. E o pessoal está filmando e vê aquela explosão e as imagens, né, que estão sendo apresentadas depois do impacto da explosão mostram o estrago, né, o efeito destrutivo do que aconteceu ali. Eu acho que a palavra é essa, cara, impressionante. Para mim impactou ali. A gente não tem tantas imagens de explosões assim, a não ser aquelas imagens relacionadas à guerra ou em ficção. A gente não vê isso na vida real, né, com essa capacidade de destruição. Para ver mesmo como funciona. O deslocamento do ar ali, aquela onda de choque, o barulho que vem na sequência, né, o que aconteceu no local, é algo assim, cara. Até agora foram verificados e confirmados dezenas de mortes, não podia ser diferente, né, centenas, talvez milhares de pessoas feridas, e uma grande destruição, né, do ambiente ali, do local em si. É uma coisa assim absurda. Bom, galera, por que eu estou falando sobre isso daqui? Porque quem gosta de sensacionalismo, né, a respeito desse tipo de imagem impactante, que chama a atenção das pessoas, né, vai explorar isso com certeza, vai fazer um vídeo com um título, né, e com, né, quase que certeza também, eles vão tentar potencializar ainda mais, né, as tags, as thumbnails, os títulos dos seus vídeos, né, levantando, sei lá, insinuações, teorias quanto às causas, né, e os possíveis agentes causadores, né, que poderia ser algo assim, tipo, criminoso por trás dessa explosão. Então, vão dizer por aí que pode ter sido um atentado terrorista, pode ter sido um ataque de falsa bandeira, algo planejado, algo, né, que tinha, né, uma questão de uma intenção ou um objetivo oculto por trás. E quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu acredito, né, e eu já mostrei para vocês em algumas situações, né, que esteja ocorrendo nesse momento uma espécie de guerra mundial, só que oculta, fora da nossa capacidade de percepção. Eu levo sempre em consideração alguns acontecimentos, alguns eventos, né, um tanto bizarros, né, que acabam pipocando nos portais de notícia e a gente não faz uma correlação. Parece uma coisa meio acidental, é uma coisa meio ocasional, não dá para ter uma certeza do que há por trás disso. Então eu já destaquei para vocês aqui, né, explosões misteriosas, né, algumas até com registro de atividade radioativa, como aconteceu recentemente, e em outras oportunidades
lá na Rússia, principalmente vindo lá da Sibéria, onde ninguém tem celular para ficar filmando, então não se sabe o que está acontecendo lá. Já falei para vocês a respeito de queda de aviões, que não é algo assim, sempre que seja considerado um acidente, é só uma fatalidade. Não. Muitas vezes escondem atitudes, ou ações premeditadas por trás. Derrubam um avião, sei lá, para criar uma situação de conflito internacional ou para neutralizar uma determinada pessoa que estava no avião, mas tem que se fazer passar por um acidente. Envolve, sei lá, uma conspiração bem pesada a respeito disso, tá? Ainda não consegui entender direito a queda desse último avião lá no Irã, onde as defesas antiaéreas iranianas abateram um avião comercial. Para mim sempre está escondendo alguma coisa. Eu não sei se foi um ataque hacker, para criar mais uma vez a imagem do Irã vilão. Eu não sei se tinha alguém naquele avião que eles queriam derrubar. Mas isso aí é até padrão, cara. Acontece sempre. O último que aconteceu aqui no Brasil, a gente lembra, Mataram um ministro do STF brasileiro aqui, o Teori Zavascki. Não vem falar para mim que isso foi sem querer, foi só um acidente, uma coincidência. Não. E acontecem outras ações, como por exemplo, sei lá, ações climáticas bizarras, terremotos. Cara, nada disso é por acaso, tá? Eu acredito nessa guerra oculta. Então eles estão sempre criando cenas, acontecendo coisas que a gente não tem uma ideia, não tem uma certeza, não tem uma comprovação do que esteja acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Os poderosos do mundo ou estão em luta, ou estão testando equipamentos. Algo está acontecendo, mas a gente não precisa saber sobre isso. Logo, uma explosão desse nível, desse porte que aconteceu ali no Líbano, ainda mais naquela região específica, uma região ali no Oriente Médio, que está passando por uma situação delicada, que foi vítima de ataques externos, principalmente do golpe imperialista, que começou lá com a Primavera Árabe, mas já vinha se estendendo por outras atitudes. Sempre teve uma ideia de tomar alguns recursos e alguns locais estratégicos, com algumas informações ou alguns objetos de interesse dos americanos. Então, por isso o Oriente Médio foi sendo devastado durante esses últimos anos, por guerras civis, por revoltas, queda de governos, invasões, mercenários em conluio com terroristas, digamos assim. Então é uma região que já vive em guerra ultimamente. E ainda mais o Líbano, foi vítima. A passagem para o mar Mediterrâneo, o cinturão de proteção que o Líbano acaba oferecendo a Israel. Eu estou falando da questão geográfica. Israel tem essa necessidade de se autoproteger dos seus inimigos na região. E eles precisam, sempre que possível, aumentar o seu cinturão de segurança. Cinturão de segurança seria uma espécie de zona de exclusão militar ao redor de Israel. E o Líbano faz fronteira com Israel. E Israel jamais vai admitir atividade de nenhum tipo fora do controle deles. E Líbano hoje é um país totalmente fora de controle, tá? É um país dividido por uma guerra civil, desde a Primavera Árabe, e muito antes até. Depois da queda do Muammar Gaddafi, o país foi dividido em várias zonas, em várias facções, que estão sempre ali em luta, questões políticas, questão de poder, influência. Os Estados Unidos atuam ativamente dentro do Líbano, através de bases avançadas, bases secretas, com mercenários, postos avançados militares. Tem que preservar os seus interesses, seja acesso ao petróleo ou outros recursos da região, ou só a livre passagem para o mar Mediterrâneo para escoar o produto dos seus saques. E assim também acaba servindo aos interesses de Israel, que se avance ali uma zona que Israel esteja sob uma influência indireta, que seja uma zona de segurança dentro do Líbano, onde Israel não se sinta ameaçado. Então vários países que fazem fronteira com Israel acabam passando por esse processo, tá? Líbano é um deles, a Síria também passa por isso. E, cara, a gente vê uma explosão desse tipo aí, a gente vai fazer, logicamente, que a ligação entre a cena, as imagens ali e as consequências com, sei lá, alguma coisa dessa guerra secreta que eu cito para vocês. Essas coisas que a gente não fica sabendo na real, nunca se comprova, ninguém confirma, é só teorias. Então poderia sim ser uma explosão intencional, algo provocado por alguém com algum tipo de objetivo? Bom, cara, aí que entra aquela parte da onde eu faço os meus vídeos sobre esses assuntos, e eu tento sempre sustentar
as minhas argumentações em fundamentos. Então eu faço uma espécie de análise técnica, dentro da minha humilde percepção das coisas, né, para analisar ali o que está acontecendo, o que pode ter acontecido. Então eu vou procurar saber sobre o local, eu já falei que o local estrategicamente é muito delicado, de interesse de várias partes, os motivos por trás, e para você ter uma ideia de motivos, você tem que ter uma ideia de consequências da explosão, não só as consequências diretas, como indiretas. As consequências diretas seriam o poder destrutivo do evento. E as indiretas seria a repercussão depois do evento. O que vai acontecer agora? Para onde vai as acusações, as teses, as explicações? Então a gente tem que observar tudo isso para ter uma ideia de contexto mesmo ali. Ó. O contexto é esse e a ideia, o que aconteceu, pode ter sido isso. Porque a gente nunca consegue ter certeza sobre o que aconteceu. Então, tentando saber mais sobre esse tipo de assunto, infelizmente, eu acabei tendo contato com todo mundo comentando sobre isso na internet hoje. E tinha lá gente, já existia gente ligada à direita aqui do Brasil, principalmente, jornalistas, blogueiros, digital influencers, né, os fakers profissionais, né, usando, né, do seu espaço de comunicação para ligar, quem sabe, insinuar pelo menos, né, a explosão a uma espécie de atentado terrorista, possivelmente causado pelo Hezbollah, que é um grupo, né, paramilitar, um grupo, né, de guerrilha que atua dentro do Líbano e é contra os interesses, por exemplo, de Israel. Sendo contra Israel, também é contra, né, a diretoria sionista e contra os interesses norte-americanos. Então, logicamente, que qualquer um que é direitista já procura esse tipo de vínculo, esse tipo de imagem, para utilizar, para distorcer a situação e insinuar esse tipo de coisa. Ah, o Hezbollah, um atentado terrorista, olha o impacto da cena, a imagem, a comoção, né, que já gera uma indignação, uma revolta de quem vê aquilo, né, que imagina, pô, isso aí foi intencional, foi provocado. Então quem está por trás disso? Bom, lá tem a atividade de um grupo terrorista como o Hezbollah, que odeia, né, Israel, que também já lutou ao lado, né, pela libertação da Palestina, que é contra os interesses dos poderosos imperialistas norte-americanos, e como qualquer bom putinha dos americanos, boa cadelinha dos americanos, são esses influencers de direita brasileiro, eles vão tentar juntar as coisas, né, fazer você crer, né, afetando a sua percepção, de que, olha lá, tá vendo? O Hezbollah só pode estar por trás disso. Então eu já vi jornalista famoso falando sobre isso, falar numa rádio aí, no horário nobre aqui do Brasil, falando, mas será que não tem uma ligação do Hezbollah? E possivelmente você vai ver outros idiotas falando a mesma coisa. O Hezbollah seria um grupo terrorista, né, sei lá, da esquerda comunista internacional universal, que é contra os coitadinhos de Israel, contra os coitadinhos e os heróis americanos, que ficam vitimando vítimas inocentes, né, através dessas explosões terroristas, do horror, do terror. É isso. Então eles vão fazer isso, já estão fazendo, tá? Já estão fazendo. E, cara, isso só fortalece o trabalho deles, na verdade. Fazer esse tipo de insinuação, esse tipo de distorção, né, da notícia, já de maneira tendenciosa, manipulando a sua percepção. O trabalho deles é esse mesmo. É trazer você pro lado deles, né, com informações sigilosas, privilegiadas, né, e de acordo com a inteligência envolvida na sabedoria deles lá, eles querem fazer você crer que, sei lá, é um atentado terrorista o que aconteceu ali. Cara, isso é prático, né? Porque sempre tem a presença de Israel e os interesses norte-americanos ali na região, né? E eles são sempre as vítimas de perigosos terroristas. Aí você tem lá a presença de um grupo atuando dentro do Líbano, que seria o Hezbollah, né? Então é fácil para o cara fazer esse vínculo e manipular, né, a opinião da massa. É engraçado que quando você fala do Hezbollah, eu também lembro do IRA, e até de alguns grupos radicais islâmicos, né, que são grupos marcados para serem vilões do mundo, né? Eles são condicionados, eles são programados, são condenados, né, na verdade pelo programa, a serem os vilões do momento. Né? Porque as causas que eles defendem, seja o IRA, seja o Hezbollah, seja as Farc, seja, né, os radicais islâmicos, as causas que eles defendem conflitam com o interesse de gente muito poderosa, cara. Então uma das coisas que os poderosos sempre fazem é essa ideia de queimar a imagem, né, da causa do movimento. Sempre acontece isso. Então o IRA é vilão, praticava atentados terroristas, o Hezbollah terroristas, né, os radicais islâmicos terroristas querem destruir o mundo, né, as Farc traficantes, tem sempre essa ideia. Por quê? Porque
a causa desses movimentos aí, né, vai contrário aos interesses de gente muito poderosa. Eles precisam, né, reagir a esse tipo de movimento. E para reagir a esse tipo de movimento, ele precisa do apoio popular, porque muitas vezes eles têm que acatar algumas ações mais radicais, né, ações até covardes. E sem o apoio da opinião pública fica difícil. Então, para ter o apoio, para garantir esse apoio da opinião pública, eles transformam, eles garantem, né, que esses grupos sejam do mal. E aí você é obrigado a ser contra esses grupos. Principalmente nessa questão de atentados terroristas. Só que você tem que entender que acontece muitas vezes, muito mais vezes do que você imagina, desses grupos serem vítimas desse programa de destruição da reputação, de destruição de causa. Então, às vezes, não estou dizendo que esses grupos são bonzinhos, principalmente os radicais islâmicos, ou a ideia de dar as Farc traficar. Né? Se você falar de traficante, né, os políticos brasileiros são envolvidos com tráfico de drogas, militares do mundo inteiro são envolvidos com tráfico de droga, mas parece que só as Farc, os paramilitares da Colômbia, que são contra os interesses norte-americanos na região, uma espécie de concorrência no tráfico de drogas, né, parece que só eles são os traficantes do mundo. É a mesma coisa o IRA, o Hezbollah, são contra as autoridades locais, contra os interesses dos poderosos da região, né? Então eles têm que criar essa imagem de vilão, eles são obrigados a serem os vilões. Não eles, mas o sistema obriga eles a serem os vilões. Então vão acontecer, e já aconteceram muitas vezes antes na história, né, eventos suspeitos, bem bizarros, né, como por exemplo atentados terroristas, que vão ser, né, julgados e condenados como de autoria desses grupos. Muitas vezes esses grupos são só vítimas desse programa. Às vezes o grupo não atuou, não cometeu tal atentado terrorista, mas alguém foi lá e julgou e comprovou. Olha, foi o IRA que explodiu as criancinhas. Foi o Hezbollah que matou os coitadinhos dos velhinhos judeus. Né? Foi o pessoal das Farc que traficou droga para as vítimas inocentes norte-americanas. Né? E mataram pessoas lá na guerrilha deles. Então eles vão criar situações. Né? E isso é ataque de falsa bandeira, tá? Alguns atentados terroristas foram cuidadosamente planejados por esses poderosos para queimar a reputação desses grupos. Não que esses grupos sejam bonzinhos, longe disso. Mas muitas vezes eles são vítimas dessa programação. Porque é assim que eles fazem a opinião pública garantir que a opinião pública fique contra a causa e o movimento deles. E aí eles perdem apoio popular, e esse apoio popular é convertido, é revertido, né, para os poderosos, que combatem esses caras. Então fica uma ideia de vilão e herói. Então, já que tem um Hezbollah, por exemplo, atuando dentro do Líbano, provavelmente a culpa deve ser desses caras do Hezbollah, o atentado terrorista. Isso acontece também no Brasil. Vou te dar um exemplo, por exemplo, esse movimento antifascista. Hoje você vê aqui no Brasil, parece que é um crime você ser antifa, um antifascista, não é? Tem um movimento aí ligado principalmente ao atual governo, inclusive usando o aparelhamento do Estado, as ferramentas e os recursos do poder, para transformar um antifa em criminoso. Para pensar aqui, cara. Quem é o criminoso da história? Não é o fascista? Fascista é contrário às liberdades individuais. Fascista é contrário a questões de democracia. Fascista é contrário a direitos do povo, direitos da massa. Principalmente a massa mais humilde. Apesar de ser usada muitas vezes para fortalecer o movimento fascista, fazer eles chegar ao poder. Mas ainda assim é tudo manipulação. Centralização de poder, perseguição, né, de opositores, né, a autoridade, o radicalismo, a intervenção, né, a imposição da força para garantir o poder na mão deles. Então o fascismo é tudo de ruim, principalmente para a massa. E aí surge um movimento antifascista, ou seja, um movimento anti essa ameaça fascista. E o governo atual simplesmente está criando, né, um programa para colocar na cabeça da maioria das pessoas de que os antifas são os vilões. Quer dizer, a quem interessa combater os antifascistas? Só os fascistas vão se beneficiar disso, cara. Então você vai crer que, pô, se o governo está do lado, né, ou pelo menos está contra os antifascistas, só pode dizer uma coisa para você, que é fascista. Mas a ideia de manipular a percepção das pessoas a respeito disso é muito clara. Eles usam o programa, usam a máquina. É manipulação de opinião em massa, cara. Então tá lá, nossos antifas são criminosos e tal. Não. Os antifas estão lutando contra os criminosos. Mas, logicamente, que os criminosos vão se fazer de vítima nesse caso. Os fascistas, coitadinhos, estão sendo perseguidos pelos antifas. O antifa não ameaça ninguém, cara. O antifa, ele só ameaça o fascista.
tá? Os únicos que se sentem incomodados, desconfortáveis com isso, são os fascistas. No caso, você vê o governo brasileiro atuando contra os antifas, e isso só pode dizer uma coisa: faz parte desse programa de manipular a sua percepção a respeito de movimentos contrários aos interesses dos poderosos. Tá? Eles jogam você a ficar contra movimentos revolucionários, movimentos rebeldes, eles jogam você contra eles. Então, sempre vai ter a ideia do IRA terrorista, do Hezbollah terrorista, de todos os grupos islâmicos também serem do mal, né? Porque é assim, cara, tem que ser assim, porque senão os poderosos não têm o apoio do povo para fazer o que quiser contra esses aí, invadir país, dar golpes, matar, sequestrar, perseguir. Se fizerem isso na cara do povo, sem uma boa justificativa, sem um bom motivo, vai pegar mal para eles. Eles vão perder credibilidade, vão perder influência sobre a massa. Consequentemente, vão perder poder. Então, para garantir isso, também tem essa questão de manipular a opinião pública. Vamos analisar um pouco mais taticamente ali o local. A explosão foi numa zona portuária. As informações oficiais a respeito da explosão indicam que era um depósito de produtos apreendidos pelas autoridades locais, né? E a gente viu em algumas imagens que tem até, no momento antes da explosão, né, uma espécie de explosão de fogos de artifício. Dá para você notar ali, tem uma série de explosões ali luminosas pipocando ali nas imagens. E dá a ideia de que, pelo menos as informações oficiais, de que, né, houve uma explosão nesse galpão por conta, né, desses fogos de artifícios estocados no local. E também nesse local existia um composto químico, né, que em certas circunstâncias é altamente inflamável, explosivo, e juntou-se as coisas, né? Os fogos começaram a explodir e depois atingiram esses compostos químicos, que é para uso agrícola, mas pode ser catalisado para transformar-se em bomba também. E aí explodiu tudo. Então devia ter muito desse composto no local, correto? Vamos analisar o local, né? Essas aí são as informações oficiais. O local da explosão, zona portuária, né? É uma zona ali que não era de tanta densidade, né, populacional de momento, de fluxo de pessoas do momento. Tinha as pessoas normais, principalmente que trabalham na região. Algumas pessoas que moravam numa zona residencial próxima, justamente porque trabalhavam no local. Então não era um impacto de terror. O terrorismo procura um impacto, nesse caso, para matar o maior número possível de pessoas e chamar a atenção, né, de outras, né, com a questão do terror mesmo. Então eu acho que eles deveriam escolher um local melhor se fosse atentado terrorista, não? Estou falando estrategicamente. Uma praça, uma escola, um hospital. Né? A gente vê isso acontecendo na prática, né? Na análise, né, da coisa de verdade ali, é isso que acontece. Uma zona portuária, o depósito, dá para você crer nessas informações oficiais até então, porque é um depósito de produtos apreendidos e você vai lá, né? As autoridades não vão lá ficar preocupadas em separar explosivos de um produto químico que isso... Não, é bagunça, né, cara? Ainda mais na bagunça que é o Líbano hoje. Então pode acontecer de terem estocado produtos errados, né, junto e ter acontecido um acidente. O que me chama a atenção é o poder destrutivo, né, do que aconteceu ali, que pode não ter sido um acidente, ou foi uma coincidência muito trágica. Porque o poder destrutivo ali do que aconteceu, as imagens mostram isso, é algo assim bizarro, né, cara? Você vê as imagens do que aconteceu depois, a zona de impacto ali, a destruição do local, a gente não quer acreditar que aquilo foi só um acidente, porque que acidente é esse? Bom, levando em consideração que a gente está em 2020, já aconteceu de tudo para sinais do apocalipse em 2020, né, isso aí não é nada, cara. Mas, na prática ali, eu acho que não é um objetivo militar, porque o Hezbollah faz o quê? O tal do grupo terrorista, né, que ameaça lá os interesses de alguns grupos poderosos, como os sionistas ou os norte-americanos, ou o governo, né, impostor lá do Líbano. O que acontece ali? O Hezbollah está em atividade terrorista e iria explodir o local ali para quê? Bom, geralmente o Hezbollah procura, né, objetivos militares. Então eles atacam sim, com explosões como essa, né, mas objetivos militares são sempre o alvo deles. No caso, uma base norte-americana ou uma instalação, né, no caso dos israelenses no local, algum tipo de coisa assim. Então eu não sei se é um alvo estratégico para o Hezbollah.
Um ataque de falsa bandeira, né, você atacar para jogar a culpa num grupo, como no caso o Hezbollah, bom, eu não sei, cara. O que acontece ali é que uma explosão como essa pode esconder a destruição, né, de algum tipo de objeto ou produto que eles queriam que fosse destruído no impacto da explosão, ou a eliminação de uma pessoa. Eu acho que foi muito extrema a explosão para eliminar, digamos, uma pessoa no caso, atingir, né, um alvo estratégico ali. Eu não sei, cara. A gente tem que esperar um pouco mais informações sobre o que aconteceu para ter uma ideia geral para falar para vocês. Mas eu não acredito que faça parte dessa guerra mundial oculta que eu cito para vocês. Mas também não acredito que foi algo assim, sem querer querendo. Né? Ou querendo. Não sei, cara. É suspeito. O poder destrutivo, principalmente através das imagens que chocam, que é o que me chama a atenção ali. Aí eu fiquei, pô, mano, ó a bagaceira que fez essa bomba aí. Mas o local não me parece nada estratégico, um alvo militar principalmente não faz parte, né, da tradição terrorista, né, por causa da questão das vítimas, pelo impacto da explosão. Se fosse um local movimentado mesmo, uma praça comercial, o estrago seria muito maior. E para finalizar aqui para vocês, é interessante a gente ver que o mundo inteiro já se comove com o que aconteceu no Líbano, e realmente é justo, é legítimo isso, mas ninguém liga mais, né, porque acontece no Brasil, por exemplo. A gente vai aí ter uma, sei lá, centena de mortos nessa tragédia do Líbano, né, milhares de feridos, a destruição local. E no Brasil a gente tem aí uma média de 1.200 mortos diários por conta do coronavírus e ninguém mais se incomoda, cara. Ninguém. Nem aqui mesmo no Brasil, muito menos no exterior. O mundo parece que aprendeu a se afastar aos interesses brasileiros. Né? Eles desprezam o que acontece aqui no Brasil, mais por conta do comportamento do próprio governo, como se a gente fosse culpado, né, pelo governo que tem, responsável que tem, né, e é meio que justo ter esse número de vítimas e ninguém vai lamentar por isso. Né. Eu acho trágico também essa desmoralização da imagem do Brasil, onde ninguém se comove, ninguém faz movimento de rede social, né, em homenagem aqui ao Brasil, né, mas todo mundo já está comovido com o que aconteceu no Irã. Passa muito por o que aconteceu na Itália. Na Itália, quando atingiram um pico de 800 mortes diárias, né? Todo mundo comovido com a Itália e tal. E o Brasil tá nesse naipe aí, tá nesse nível aí de 1.200 mortes diárias, já, sei lá, dias, semanas. E ninguém se incomoda mais. Parece que é algo natural, algo tolerável. Né? Ninguém liga, cara. Eu acho que é uma tragédia tão grande quanto o que acontece lá no Líbano. Esse desprezo pela imagem do Brasil ou pelo brasileiro no restante do mundo. Lamentável. Valeu.